Olá pessoal, eu sou o Alan, diretor executivo no Grupo MAF, Comércio e Serviços. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre um tema interessante, que nós temos visto nos últimos dias algumas dificuldades no meio empresarial. O tema seria a importância de um sistema de gestão na manutenção da saúde financeira de uma empresa. Seja ela pequeno porte, médio porte, até empresas de grande porte. Bem, falando então, vamos focar o nosso vídeo hoje em empresas iniciantes, empresas que estão começando no mercado, ofertando seus produtos ou serviços e estão naquele processo de maturação, né, até mesmo no processo de nascimento dessa empresa. Nós sabemos o quanto é complicado hoje em dia, principalmente para as empresas que nascem num país como o nosso, carregado de impostos e altas taxas tributárias. Sabemos como é difícil manter a qualidade de serviços prestados com um preço acessível, ofertar isso tudo ao nosso cliente e ainda chegar ao objetivo principal de toda empresa capitalista, que é gerar lucros. Bem, a maioria das empresas inicia o processo na expressão popular com a cara e a coragem, né? Sem abertura, sem possuir capital de giro suficiente para levar o negócio durante vários meses à frente, com a maioria de pessoas com espíritos aventureiros, mas que sem um planejamento adequado, sem um planejamento concreto, acabam por fazer com que essas empresas elas iniciem a abertura, iniciem suas atividades e em um tempo muito breve encerrem essas atividades por falta de planejamento, mas principalmente por falta de capital, que ocorreu por causa da falta de planejamento. Bem, capital de giro é um fator essencial para a sobrevivência de qualquer empresa no mercado, tendo em vista que se houver qualquer emergência, impeditivo ou até mesmo queda nas vendas dessa empresa, este capital de giro é o que faz com que a empresa consiga sobreviver algum tempo, alguns meses no mercado, sem a entrada de um capital renovador que consiga manter essa empresa no mercado. Porém, uma coisa muito errada que deve ser mudada no contexto empresarial como um todo é que as empresas elas não têm que sobreviver. As empresas elas iniciam um trabalho e o objetivo de toda empresa é gerar lucro. Ou seja, essas empresas elas têm que viver, elas têm que crescer, elas têm que ter um planejamento, um crescimento sustentável, de maneira com que elas consigam gerar lucros, que elas consigam gerar empregos, que elas consigam gerar serviços e produtos de acordo com a demanda da população, né? As empresas que trabalham no segmento B2C, diretamente com o consumidor, elas geralmente oferecem produtos ou serviços agregados que trazem qualidade, melhoria de vida ou até mesmo conforto para os consumidores finais. E as empresas que trabalham no segmento B2B, por exemplo, elas trabalham diretamente com relacionamento entre empresas, fornecendo serviços, fornecendo produtos para melhoria também dos processos de atendimento, qualidade e vivência das empresas que se interrelacionam. Então, pensando nisso tudo, pensando nesse fator de que as empresas elas precisam viver e não sobreviver, é extremamente necessário que se faça uso de um planejamento estratégico correto, de maneira com que seja necessário a utilização de ferramentas que nos mostrem informações, que nos tragam de maneira rápida e até mesmo analítica ou resumidamente informações extremamente importantes que vão fazer com que nós consigamos tomar decisões em curto prazo, médio ou longo prazo, para gerar o processo de retirar a empresa da sobrevivência e levá-la para a vivência, né? E isso
tem que ser feito analisando uma série de fatores: o custo dos produtos adquiridos, o cálculo do preço de venda, qual é a margem de contribuição que eu devo aplicar no cálculo do meu preço de venda dos produtos que eu comercializo, qual a margem de lucro ideal a ser aplicada no mercado que eu vivencio. Por exemplo, é impossível praticar uma margem de lucro de 50% em cima de um produto que é extremamente concorrido no mercado e que eu preciso, nesse caso, para conseguir boas vendas, diminuir a margem de lucro, mas manter a competitividade de mercado. Porém, eu preciso analisar a margem de contribuição real deste produto nas despesas reais, mensais e acessórias da minha empresa. E analisando isso tudo, a gente tem outros fatores: custos com folha de pagamento, as despesas acessórias, até as contas de consumo, que são baixas geralmente em cada empresa, mas que devem ser levadas em consideração na hora de se compor um caixa, na hora de se efetuar um planejamento financeiro, levando em consideração que todas essas despesas elas são retiradas do capital de giro, né? E principalmente nos momentos em que não há uma vendagem acelerada de produtos, pode acontecer com que eu fique sem capital de giro e com despesas muito altas. Outro fator muito forte são os impostos, né, que a maioria das empresas não consegue dimensionar, principalmente no momento de abertura, nos primeiros meses, em que existe sempre um caos instalado para que seja organizados os processos operacionais, administrativos como um todo, mas todos esses fatores devem ser levados em consideração, principalmente os impostos, que geram uma série de problemas para que essa empresa sobreviva no mercado. Por exemplo, empresas com impostos atrasados, elas não conseguem linhas de crédito bancário, elas não conseguem financiamentos junto ao BNDES, falando do Brasil, e uma série de outros empecilhos, como por exemplo a impossibilidade de se participar de licitações, que é um dos fatores extremamente lucrativos para empresas que trabalham com comercialização de produtos ou até mesmo prestação de serviços específicos. Bem, falando disso tudo, desses empecilhos, desses problemas que nós temos durante o processo de abertura ou até mesmo de desenvolvimento de uma empresa, nós precisamos então analisar como resolver esse problema, né? Como sair do processo caótico que todos esses fatores mal gerenciados gera e como resolver essa situação. Bem, nós trabalhamos hoje no fornecimento da solução de gestão empresarial através de software, né? Um sistema de gerenciamento empresarial que permite a inserção de dados durante o seu processo de trabalho comum. Por exemplo, você tem uma empresa com alguns departamentos, tem um departamento financeiro, um departamento de cobrança, um departamento de vendas, o seu departamento de estoque, o seu faturamento, o seu departamento operacional, de prestação de serviços e uma série de outros departamentos que uma empresa pode conter. E aí cada departamento, por via de regra, tem os seus procedimentos, tem as suas rotinas, então acaba que isso gera uma série de processos que, se o gestor não tiver um controle absoluto, podem, de maneira estranha aos olhos desse gestor, criar um caos e até mesmo a falência de uma empresa. Por exemplo, um exemplo bastante interessante é o processo gerado por um departamento comercial agressivo, que tem metas a serem cumpridas, que tem vendedores ambiciosos, porém que oferta produtos ou serviços que a empresa ainda não está preparada para comercializar. Por exemplo, empresas que geram prestação de serviços que não têm equipe técnica suficiente, em número suficiente. Pode ser que o departamento comercial venda mais do que a empresa consiga entregar, né? E isso gera insatisfação com os clientes, isso gera uma série de problemas que podem fazer com que a sua empresa chegue depois a um processo ruim lá no futuro. Então, como fazer para resolver isso?
Como descobrir, por exemplo, se eu estou gastando mais do que estou ganhando? Existe sempre aquela ilusão, nossa, mas eu faturo tanto, eu vejo aqui o meu extrato bancário, eu estou faturando 100, 200, 300 mil reais todo mês, mas eu não sei para onde vai esse dinheiro. E a pergunta é, você tem analisado de fato quais são as suas despesas, de onde estão saindo os seus custos? Você tem analisado, por exemplo, se a sua folha de pagamento está correta de acordo com a necessidade da sua empresa? Então existe a necessidade de um planejamento como um todo e o gestor deve se preocupar com isso sim, para que seja possível se manter a saúde financeira da empresa. Então, através de um software de gestão, você consegue, em maneira muito fácil, em tempo real, lançar informações, cada departamento, cada colaborador, por exemplo, a pessoa responsável por receber os títulos bancários vai lançar esses títulos, vai baixar esses títulos no sistema. A pessoa responsável por pagar contas vai registrar as contas que foram pagas e no final do mês nós vamos obter um relatório já consolidado, já pronto, de todas as receitas e despesas, então separando isso em gráficos, entendendo qual o percentual de despesa que eu tenho com folha de pagamento, qual o percentual que eu tenho com pagamento de fornecedores e tal, e identificar os erros que estão acontecendo no processo geral. Nós sabemos hoje que o dia empresarial é extremamente rápido, nós iniciamos as atividades às 7, 8 horas da manhã, finalizamos às 18, 19, porém, mal dá tempo entre atender clientes, resolver problemas, efetuar processos bancários e tudo mais, mal dá tempo de analisar a situação da empresa. E isso é extremamente importante. O gestor, o diretor da empresa, o proprietário da empresa, ele tem que gastar tempo diariamente, estrategicamente falando, para analisar esses problemas que têm acontecido, para que a empresa ela tenha condição de sobreviver, sair da sobrevivência e ir para a vivência de mercado. Uma empresa só vai conseguir ter lucratividade se ela reduzir o máximo de despesas possíveis, claro, mantendo a qualidade e padrão de atendimento sempre na prestação e oferta desses produtos, mas gerando lucro, principalmente trazendo um departamento comercial consolidado, com pessoas agressivas, com colaboradores que façam parte de um time de verdade, que batam metas por vontade, até mesmo pela sede, pela ambição pessoal de cada um, mas sempre trabalhando em favor de ofertar o melhor produto, o melhor serviço para o seu consumidor final. No caso das empresas B2C, para os consumidores, para as pessoas da população em geral, do B2B para as outras empresas com as quais elas se relacionam. Ou seja, utilizar um software hoje, uma ferramenta de gestão, utilizar-se da tecnologia hoje que é ofertada muito facilmente e hoje já com um custo bastante acessível a todas as empresas, é um fator extremamente necessário para o sucesso empresarial. Ou seja, não vamos perder tempo, analisem de fato os erros que têm acontecido na sua empresa, gastem um pouquinho de tempo, isso não é perda de tempo, gastem um pouquinho de tempo analisando de fato os erros que a empresa tem cometido no passar do tempo. Se existem reclamações, vão atrás de resolver as reclamações, ouçam os seus clientes, porque eles são o melhor feedback que vocês podem ter dos processos internos de sua empresa, certo? Então nós estamos também aí para ajudar, entre em contato conosco, acesse o nosso site, vejam as nossas dicas e qualquer dificuldade que vocês tiverem, nós estamos à disposição também para ajudar no que for preciso. Agradecemos vocês, desejamos um ótimo final de semana, um bom descanso a todos, muita paz, muita saúde e bom gerenciamento empresarial.